A cidade de Souza, no sertão paraibano, foi uma espécie de refúgio, de casa-mata ou bunker, para os efeitos psicológicos e físicos que o assassinato de João Suassuna, o patriarca da família, causou em Dona Rita Vilar Suassuna e em seus filhos. Em 1930, a Revolução estava prestes a eclodir no Brasil. Logo após o assassinato de João Pessoa, na Confeitaria Glória, na cidade do Recife, a família de Ariano Suassuna, de alguma forma, passa a ser perseguida em João Pessoa. Alguns amigos, como o antigo empresário João Lundgren, oferecem uma casa mobiliada para eles na cidade de Paulista, e lá, no Recife, pertinho, na região metropolitana, a família se abriga por um breve período de tempo e volta para o sertão paraibano, para a cidade de Souza, para viver na Fazenda Acauã. Eu fui à Fazenda Acauã. Saí de Brasília, 2.232 quilômetros para João Pessoa. De João Pessoa, tomei o ônibus e viajei por mais de 500 quilômetros. Consegui encontrar a fazenda, um local icônico. Filmei a casa principal onde morou Ariano Suassuna, que na época contava com apenas 3 anos de idade. Ali ele, seus irmãos e sua mãe, Dona Rita Suassuna, que teve que se agigantar ainda mais para cuidar dos filhos após a perda do seu esposo, viveram até 1933. Interessante, você vai observar que eu consegui filmar também umas casas que estavam praticamente conjugadas com a casa principal onde viveu a família de Ariano. E no meio delas, uma capela. E nessa capela, colhi depoimentos de pessoas que foram criadas e viveram na Fazenda Acauã, de que almas de outro mundo apareciam para revelar a alguns moradores, falar baixinho nos seus ouvidos, onde estavam enterradas botijas, contendo dinheiro e outros tesouros. Eu fui à capela e lá pude perceber atrás do púlpito as escavações dessa história assombrada. Será que a Fazenda Acauã está abandonada? Uma fazenda com 300 anos de história. Será que foi abandonada por conta dessas histórias, dessas almas penadas? Você precisa saber que no Nordeste brasileiro essas histórias são comuns. Eu levei meu cinegrafista e ele filmou as escavações que foram feitas e que, segundo histórias contadas por quem viveu e foi criado na fazenda, local onde foi desenterrado uma botija contendo dinheiro e outros tesouros. Você vai se divertir com essa história e vai se divertir ao final também desse episódio, com as minhas tentativas de encontrar um transporte alternativo que me levasse da cidade de Souza, no sertão paraibano, até a cidade de Itaperoá, a próxima locação onde haveríamos de fazer filmagens para este documentário, O Caminho de Ariano Suassuna, sob o olhar do escritor Judivan. Você quer me seguir? Vamos junto então. Saímos de Catolé às 6h30, era para chegar 8 horas, já são 8h31. Vamos parar aqui na cidade de Aparecida, no sertão paraibano, na direção da cidade de Souza, Vale dos Dinossauros. Eu vi uma placa na estrada, está uns 30 quilômetros daqui. Estamos seguindo viagem, todo esse atraso, mas com a super aventura vivida naquele desvio que tivemos que fazer da estrada pelo acidente do caminhão. Vamos em frente. Estamos chegando na cidade de Souza. Vale dos Dinossauros. Olha os 2 dinossauros. Olha que beleza aí, ó. Ó, que lindo. Na entrada da cidade. Ok, gente, eu acabei de sair da cidade de Catolé do Rocha, às 6h50 da manhã. A gente tinha que chegar aqui 1h30 depois. 8 horas, chegamos às 9.
agora são 9h13. A questão é que teve um desvio, um acidente na estrada, como eu já registrei, e acabo de chegar na terra do Vale dos Dinossauros. Olha, cá entre nós, hein? É importantíssimo se adaptar na vida, porque há 65 milhões de anos atrás eles não se adaptaram e foram totalmente destruídos. Essa história sobre os dinossauros, sobre a teoria da evolução me fascina. E é bom estar aqui. Saímos de Souza, 17 quilômetros, estamos entrando no município de Aparecida. Está aqui, ó, nessa estradinha de chão é a entrada do sítio Acauã, onde a família de Ariano Suassuna veio viver depois que o pai dele foi assassinado no Rio de Janeiro. Então vamos entrar aí para ver se a gente encontra alguns registros para o documentário. Vamos lá. Gente, nós saímos do município de Souza, 17 quilômetros até aqui, é o município de Aparecida. E aqui na entrada, nessa estradinha de terra, é a entrada para o sítio Acauã. Assim que o pai de Ariano Suassuna, o escritor, seu João Suassuna, perdeu as eleições do governo do estado da Paraíba, eles vieram morar aqui, na fazenda Acauã, onde nós estamos entrando agora. Vamos em frente, amigo. Vamos ver se a gente encontra mais evidências e testemunhos históricos. Estamos aqui no sertão paraibano, na cidade de Souza, em busca da fazenda Acauã. Porque em 1927, no dia 16 de junho, nasce Ariano Suassuna, lá no Palácio da Redenção. Mas o pai dele perde as eleições para João Pessoa. O pai de Ariano Suassuna, seu João Suassuna. E em seguida, a perda das eleições, a família dele, ele e a família, muda para aqui, para o município de Souza, para a fazenda Acauã, onde nós estamos aqui, ó. Aqui é o sítio Acauã. Estamos em busca de testemunhos históricos, atravessando a ponte do Lajão. É isso mesmo, Josa? É, Lajão. Nós estamos à procura da fazenda Acauã. Tá aí uma aguinha. A água é uma vista preciosa no sertão. Água e sombra. É, água e sombra. Né? Ali, ó. Olha, a água ainda tá correndo. Água corrente ali. Acabamos de ver uma tropa de burro que tomou um banho agora, se lavaram aí no Lajão. Tava solto aí na estrada. Tudo educado. Quando viram o carro, foram para acostamento, deixaram o carro passar. Você tá pensando de cavalo na gente? Se for por aqui, né? Se é por lado aqui. Esse povo estamos perto, né? É. Estamos perto. Joga a bola aí, ó. Tomara que a gente encontre o campo aqui, né? Na época de Suassuna morava aqui, não devia ter isso, né? Porque isso é uma coisa muito mais moderna. Mas tá aí, ó, tem umas casinhas na área aqui da região. Isso tudo aqui é a região do sítio do Acauã? É, aqui é Esse aqui chama Acauã, né? É, aqui chama Acauã. Pois é, foi aqui que a família de Suassuna veio morar depois que o João Suassuna, o pai do Ariano Suassuna, perdeu as eleições lá em João Pessoa para João Cavalcante, João Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Aqui é tudo histórico. Aqui é patrimônio histórico. Olha a linha de ferro aqui que passa lá na estação. A linha de ferro tá aí, gente, abandonada para variar, porque o Brasil tinha uma... Será que aqui a fazenda tem? Eu acho que é bem aqui. Estou pensando que sim. Vai ser um É que é espetáculo. antiga, é histórico, não está dizendo aqui. Vamos perguntar agora, vamos ver se tem alguma coisa aí, porque nada é sinalizado, nada é que tem, explicado. o pessoal estão tudo lá visitando, se a gente vai visitar. Ó. Que maravilha, tá ali a porteira. Não sei se quando Ariano Suassuna morou aqui, se a cancela era ali. Não sei se ele brincava, não tinha essa calçada aí, tinha um pé de figo. Muito provavelmente ele brincava embaixo, ou a mãe dele, Dona Rita Vilar, podia se abrigar aqui. Se abrigar eu quero dizer numa sombra do pé de figo, né? Desse calor escaldante do sertão paraibano. Agora o fato é que tá aí. Eu encontrei a fazenda Acauã, as casas de outros familiares, de convidados, a igreja, onde a família de Suassuna chegou a assistir missa, e ali a casa, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 pórticos, onde eles moraram. Você vê que aquela história de sem eira nem beira, quando uma pessoa diz, isso aqui não tem eira nem beira, a casa ainda demonstra isso, porque antigamente os ricos tinham eira, aquela primeira proteçãozinha ali, ó, tinha a beira e ainda tinha a tribeira, eira, beira e tribeira. Quando você vê numa construção muito antiga, esse tipo de proteção de calha para escorrer água, porque a telha vem em 3 camadas,
pode saber que era casa de rico. O de pobre não tinha nem o primeiro, meu amigo. Aliás, quanto mais o segundo e o terceiro. Eira, beira, tribeira. Estou feliz, extremamente feliz, porque na produção desse documentário, O Caminho de Ariano Suassuna, sob o olhar do escritor Judivan Vieira. Saí de Brasília, fui a João Pessoa e estou voltando para lá, mas de João Pessoa desci para Riacho dos Cavalos, sertão nordestino aqui paraibano, depois para Catolé do Rocha. Antes de ontem estava lá e hoje, no município de Souza, eu vim aqui à procura dessa fazenda. Não sabia se encontrar, não sabia se conseguiria falar com alguém. Chegando aqui encontrei não só a fazenda, como registro histórico, o testemunho de quem viveu aqui por décadas a fio. Que delícia, que prazer. Vamos em frente. Gente, a felicidade é total. Depois de rodar aqui muito dentro do mato, consegui descobrir onde fica com a ajuda de Josa, o motorista que eu contratei aí de Souza, cara que sabe da região. Encontrei a Fazenda Cauã. E mais do que isso, encontrei a casa onde morou João Suassuna e Dona Rita Vilar, que era pai e mãe de Ariano Suassuna. E encontrei mais ainda. Acompanhe comigo. Josa, olha esse pé de cajarana, que beleza, gente. Olha que pé de cajarana bonito. Agora vem cá, Josa. Dá um close aqui nessa casa, gente. Olha o tamanho dessa casa. Aqui, a coisa aconteceu assim. Em 1927, o pai de Ariano Suassuna, o escritor, seu João Suassuna, era governador da Paraíba. Naquela época chamava o governador de presidente. Ele era presidente da Paraíba do Norte, porque não tinha mudado ainda o nome da capital para João Pessoa. Isso só foi acontecer depois do assassinato de João Pessoa. Quando o João Suassuna perde as eleições, que ele foi governador de 1924 até 1928, só que em 28 ele perde as eleições. No ano seguinte, eles saem de João Pessoa, ainda chamada de Paraíba do Norte, e vem morar aqui, na região de Souza, nessa fazenda chamada Fazenda Acauã. Me acompanha, Josa. Olha a grossura desses pilares, gente. Olha aqui, ó. Isso aqui é para durar uma eternidade. Ó, o engenheiro que construiu isso aqui estava pensando em muito tempo. É 27 comprimento de largura, 27 de largura, centímetro por 50, 20, 40, 50, 60, 80, 1 metro, 1,2 metros de comprimento. Isso aqui é para durar muito essa coluna. Agora eu vou correr nessas gravações porque tem um senhor Jonas da região que diz que aqui nessa casa tem alma penada. Tem aquelas assombração que quando bota na cupira do cabo ele tem que correr feita a molesta dos cachorros. E eu sou um cabo medroso, não quero ficar aqui para ver alma penada. Vamos junto, Josa. Olha a grossura dessas janelas, dessas madeiras aqui, era para durar a vida inteira. Você tá vendo? Ó, ó. E esses tornos aqui, eu tô batendo, mas não sai uma penada não, pelo amor de Jesus Cristo, e para impedir isso. Isso aqui era para pendurar rede, pode ver aqui, ó, de um pro outro. Isso aqui não cai fácil não, amigo, num pilar desse. Vamos nós. Tô virado um Severino Cuí, acompanhado do Deus da Pedra do Navio. E aqui tá o testemunho histórico, gente. Tá aqui, ó. Essa pedra de mármore aqui, ó. Uma homenagem, veja bem, em 1957, os donos dessa fazenda já não era a família Suassuna. Era o Antônio Assis Costa, José Gonçalves de Assis. E eles, que eram os atuais proprietários em 1957, fizeram uma homenagem aos seus ilustres antecessores. E quem eram esses? Ó, em 1757, pelos registros, século XVIII, era a Fazenda Cauã, tá vendo? Era o Coronel José Gomes de Sá, aí depois Capitão João da Silva de Almeida, Padre Luiz José Corrêa de Sá, porque nessa época a Igreja Católica dominava tudo e funcionava como cartório registrando as terras e etc. Bom, passa o tempo, aí vem o doutor Olinto José Meira, senador Meira Issá, e por fim aparece aqui o nome do pai de Ariano Suassuna, presidente João Suassuna. Como eu lhe disse, na época se chamava o governador, os governadores brasileiros chamados tinham o título de presidente, ó, presidente João Suassuna, pai de Ariano Suassuna. Engenheiro José Rodrigues Ferreira, o cabo que construiu, tá aí a homenagem. Agora, me acompanha. Além da família Suassuna, todo mundo católico tinha que rezar, senão como é que ia sair o Alto da Compadecida? Como é que ia sair aqueles livros tudo falando das santas, dos padres, de Jesus, de Deus e do diabo? Como é que ia sair isso? Eles entravam aqui na capela, agora vamos confessar a reverência. E aqui nessa capela, até hoje ainda se reza missa, porque eu acabei de perguntar pro seu Jonas, que é um cabo que entende e foi criado aqui. E olha, eu vou contar uma história verdadeira. Seu Jonas diz, cuidado aí, porque veja bem, antigamente no Nordeste tinha uma história das almas penadas, o cabo morria e não subia para o céu.
não subia para o céu enquanto os vivos não realizassem o desejo dele. E, por exemplo, a história é que uma mulher, ela morreu e deixou uma botija enterrada atrás do altar. E teve um senhor que morou aqui nessa região, segundo o seu Jonas, que um dia ele chegou na igreja muito cedo, abriu as portas e quando ele chegou, ele viu só os buracos cavados atrás do altar e levou a botija, desenterrou, porque foi uma alma penada que revelou para ele. Vem ver um monte de terra, me acompanha. Olha o banco do povo senta para ouvir a missa e etc. Filma ali, vai você, Jota. Filma ali embaixo devagarzinho, que eu não vou não, eu tenho medo dessas coisas. Vai lá, filma lá atrás do altar. Olha o tanto de terra aí. Daí, olha, aí foi encontrada a botija. Agora vendo, volte, porque isso já passou, vamos embora. Filma ali dentro, filma você aí dentro, que eu não vou nem chegar perto. Filma aí dentro. Tá bem que eu trouxe um cinegrafista corajoso, porque se depender de mim. Agora, gente. Acaba aqui é acostumado a andar de noite, doutor, não tem medo não. Só tem medo dos castigos de Jesus. Pronto. Eu, como tenho medo até dos castigos de Jesus, até dele, porque eu sou muito pecador. Filma aqui nesse buraco aí. Vamos lá. Se a alma tiver de bater, ela vai bater em você, não em mim, viu? Gente, olha, vem comigo, meu amigo. Agora é interessante, tem que ter a igreja para rezar, para entrar em contato com Deus, né, gente? Aqui, a família de Suassuna, ela tinha a missa, entrava em contato com Deus. E aqui, ó, 3 casinhas emendadas onde outras pessoas moravam, ó. Você vê que é um complexo enorme, tá vendo? Então, ó, 1, 2, 3 casas, a igreja no meio e ali a casa onde Ariano brincava. Dizem que aqui antigamente tinha um pé de figo enorme, monstruoso, tão grande que parecia um pé de João, um pé de feijão, quase que o caba chega nas nuvens no céu. Aí derrubaram ele porque as raízes queriam comer a casa, a raiz da árvore. Nós fomos visitar a fazenda Acauã com o Judivan. Aí a gente achou que era o percurso mais difícil que ele ia encontrar essa fazenda, porque deram muitos anos abandonada essa fazenda. E nós achamos que era mais difícil de encontrar. E foi a mais fácil que Deus botou na mão dele. Porque a gente achava de encontrar uma pessoa lá, natural de lá, que nasceu e se criou. Deu a informação certa do pessoal, disse onde o pessoal morava, desde do começo que morava, disse onde era a igreja e tudo, quantas famílias moravam, a casa muito antiga. Estou na cidade de Souza, na Paraíba. Depois das filmagens no Vale dos Dinossauros e de haver localizado a fazenda Acauã, onde a família de Suassuna veio morar depois da morte do pai, João Suassuna. Então, vem Dona Rita Vilar, Ariano Suassuna. Tive a felicidade de encontrar a fazenda aqui e fazer filmagens históricas. Agora eu vou, domingo, hoje, 7h30, 7h38 da manhã, estou tentando encontrar, vindo na rodoviária para ver se encontro passagem, porque para sair daqui vou ter que ir para uma cidadezinha chamada Juazeirinho da Paraíba, de lá pegar um transporte alternativo para a cidade de Itaperuá, onde Ariano teve contato com a escola, né? Começou a estudar. Ok, cheguei na rodoviária, tá aqui, ó. Ali o hospital regional, ali, e aqui a rodoviária. Vamos ver se eu acho passagem para Juazeirinho agora. Bom, gente, saí da rodoviária, consegui trocar a passagem de segunda para domingo. Daqui de Souza eu vou para Juazeirinho. De Juazeirinho pego um transporte alternativo para Itaperuá, onde Ariano Suassuna fez seus primeiros estudos de primária. Escola primária que hoje é o ensino fundamental. Então, ó, peguei um mototáxi para ganhar tempo, porque mudei a passagem e tem que ir rápido. Vamos nós! Acabo de chegar na cidade de Patos, a 3ª maior cidade da Paraíba. Saí hoje cedo de Souza, onde fui pesquisar a fazenda, a localização da fazenda Acauã, porque é vinculada à família de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna nasceu em 16 de junho de 1927. Por isso eu decidi realizar esse documentário chamado O Caminho de Ariano Suassuna, sob o olhar do escritor Judivan Vieira, iniciando as filmagens aqui na Paraíba, terra natal dele, no mês de junho, e concluindo em Pernambuco, onde ele viveu a maior parte de sua vida, no mês de julho. Eu começo um documentário em junho, termino em julho. O ônibus acabou de parar ao lado do cemitério
de Patos e também num ponto de apoio para a galera almoçar e seguir viagem para a cidade de Juazeirinho, onde eu desço e tento encontrar, ainda hoje, um transporte para a cidade de Taperoá, onde Ariano Suassuna foi viver depois que saiu daqui da região de Souza, da fazenda Acauã. E tudo isso, eu espero deixar um legado para o Brasil, porque a história de um escritor maravilhoso como Ariano merece 1 milhão de documentários. E como o mundo tem mais de 7 bilhões de olhares, mais de 7 bilhões de pessoas, eu vou lançar o meu sobre o caminho de Ariano Suassuna. E tudo baseado no fato de eu haver escrito o livro Severino Conhy e o Deus da Pedra do Navio, inspirado na paixão que eu tenho por Ariano Suassuna, esse grande escritor paraibano, radicado a maior parte de sua vida no Pernambuco. Estou saindo da cidade de Patos, na Paraíba. Vocês podem ver aqueles serrotes, aqueles grandes lageiros, ó. Em direção agora à cidade de Juazeirinho, para de lá conseguir um transporte para ir para Taperoá, a cidade onde Ariano Suassuna cursou o seu ensino fundamental, na época dele chamado de primário. E aí imagens do ônibus, do busão, no qual eu venho desde a cidade de Souza. Ainda viajando agora mais próximo da cidade de Juazeirinho e apreciando esse bioma exclusivo do Brasil que é a Caatinga. Lá no morro, os modernos moinhos de vento, muito diferentes daqueles que Dom Quixote costumava enfrentar. Ver um açude na paisagem da Caatinga, do sertão do Nordeste aqui da Paraíba, é uma dádiva, porque qualquer lençol d'água representa o oposto, a imagem da seca, da morte e da ausência da vida. Esse bioma que você vê todo esbranquiçado, amarelado, é a Caatinga. Só existe no Brasil a Caatinga, típica aqui da região do Nordeste. Acabei de chegar na cidade de Juazeirinho, da Paraíba, aqui ó, no ponto de apoio, acho que tá aqui em frente à Igreja Matriz, e já consegui um carro, aqui ó, vou pagar, fretar esse carro para me levar lá em Taperoá, cidade onde Ariano Suassuna assistiu a sua primeira peça de teatro, onde fez também parte dos seus estudos iniciais, né, o primário na época, hoje chamado ensino fundamental. Vamos em frente.